ser multiplicados todos os dias de nossa vida. Nesse momento onde nós queremos meditar sobre a mensagem do Evangelho, continuidade do Sermão do Monte, de maneira especial sobre o último versículo que lemos, Mateus 5:20, onde Jesus diz: porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Até aqui a palavra, pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ninguém de nós gosta de ser censurado. Quando nós somos censurados, o nosso orgulho é ferido. Ver-se atingido por críticas, por repreensão da parte dos outros, nos atinge e faz com que a voz da consciência nos cutuque dizendo: ei, dá uma olhadinha para ver se você não está errado mesmo. Muitas vezes a voz da consciência repara naqueles erros que foram apontados. Jesus, ele não veio ao mundo para dizer amabilidades convencionais aos seres humanos. Sua missão não consistia em lisonjear e agradar os ricos e poderosos, e nem também agradar aos pobres, aos pequenos. Jesus não teve medo diante do poder da espada, ou diante da ameaça dos poderosos, ou também não se dobrou aos modismos e aos caprichos do povo. Dizer a verdade para desmascarar a mentira, ferir para sarar, aniquilar para reedificar. Essa era a missão dele. E no trecho que acabamos de ler do Sermão do Monte hoje, ele diz às multidões, ele diz a mim e a ti: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus em muito, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Querido irmão, querido irmão, que palavra dura, que palavra enfática, que palavra direta. Como ser mais justo diante de Deus do que um escriba e do que um fariseu? Jesus está falando ao povo que ali está ouvindo a ele, está falando à sua igreja, aos seus discípulos, está falando a nós, quer agrade ou não. Jesus sempre visa o nosso bem. Jesus nos convida a um exame profundo e sincero do nosso íntimo, acertando diretamente a nossa soberba, a nossa vaidade, ao nosso orgulho, que não quer estar errado, que sempre acha que está certo e que afinal de contas eu não sou tão ruim assim, eu sou bonzinho. Jesus aqui afirma que ninguém entrará no céu se a sua justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus. A nossa carne não gosta nem um pouquinho desse tipo de crítica. Ela não gosta de ser incomodada, ela está satisfeita no seu orgulho, na sua vaidade. E aqui é assustadora essa afirmação de Jesus, se nós analisarmos os dois tipos de pessoas, as duas classes citadas como exemplo negativo: escribas e fariseus. Os escribas, eles eram os ministros da igreja, eles eram os professores, os mestres, os doutores da lei, profundos conhecedores da palavra divina, da escritura sagrada, e eles eram os doutrinadores, os que ensinavam o povo a respeito da sua postura, da sua conduta diante de Deus. Os fariseus, eles se tornaram uma elite religiosa, uma seita dentro da igreja, que se excedia em seu zelo, em seu fervor, na observância de inúmeros preceitos e leis que eles criaram exclusivamente para si, para estarem, digamos assim, espiritualmente mais perto de Deus. Além disso, jejuavam, oravam, davam suas esmolas, davam o dízimo de maneira muito mais intensa e rígida do que o ser humano comum. Ou seja, escribas e fariseus constituíam os mais conceituados representantes da igreja oficial da época. Homens doutos, piedosos, corretos, de
boa reputação. Entretanto, Jesus condena a sua justiça. Por quê? Sim, por quê? Será que Jesus tem a intenção de desprezar, desacreditar a piedade religiosa como algo incompatível com a divinidade humana? Ou será que Jesus pretende desvalorizar a lei divina, os 10 mandamentos, que são a base de todas as outras leis, como uma imposição antiquada que só presta para criar tabus no seio da sociedade, como muito se fala hoje em dia? Tabus que precisam ser removidos para que o ser humano possa viver em completa liberdade, sem restrições, sem sentimento de culpa, de acordo com as ideias que vigoram nos nossos círculos sociais hoje, como ensino politicamente correto, sem deveres, sem leis, sem regras, só liberdade, direitos e mais direitos. Precisamos desconstruir os valores éticos e cristãos. Não. Jesus fala exatamente o contrário. Ele disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. E então ele acrescenta dizendo: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ou seja, os 10 mandamentos continuam sendo a santa, pura, justa lei de Deus para todos os seres humanos de todos os tempos até o final dos tempos. E essa lei deve ser cumprida por todos. E o cumprimento deve ser integral e perfeito, sem omissões, sem diluições, sem mistificações. Interessante que no texto a seguir, Jesus cita um exemplo para corroborar com o pronunciamento, e Jesus escolhe o 5º mandamento. Esse é fácil, não é? Para a gente cumprir. Não matarás. Não parece tão difícil assim obedecer esse mandamento que se propõe a proteger a vida humana. E com certeza a maioria dos seres humanos não se sente em débito com Deus em relação a este mandamento. É fácil a gente dizer: eu nunca matei ninguém, não é isso? Eu nunca tirei a vida de ninguém. Esse mandamento eu cumpro. Será? Ao contrário da opinião geral, que sob matar entende apenas tirar a vida de alguém, Jesus, no versículo 22, revela o sentido real e profundo da proibição. Ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao tribunal. E quem lhe chamar de tolo, de idiota, de imbecil, estará sujeito ao inferno de fogo. Agora pegou firme. Agora machucou. Quando nós olhamos dessa forma, nós nos tornamos todos também transgressores do 5º mandamento. Todas as vezes que alimentamos no coração sentimentos de rancor, de repulsa, de ódio contra alguma outra pessoa, todas as vezes que damos expressão a essa nossa aversão por meio de gestos, de palavras que ofendem e magoam, palavrões, xingamentos, tão comum na boca de muitos. Ou seja, eu e cada um de vocês, nós também já transgredimos esse mandamento. Interpretando em seguida com o mesmo rigor mais alguns preceitos do Decálogo, Jesus termina com a conclusão em Mateus 5,48, dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aí, se eu e cada um de vocês formos honestos, nós precisamos dizer: eu não consigo. Você consegue? Você possui essa perfeição, amigo ouvinte? Haverá entre os mortais alguém que possa erguer sua cabeça aos céus
em desafio à justiça divina e dizer: eu cumpro os 10 mandamentos com perfeição, eu sou um santo. Paulo não teve essa ousadia. Ele confessou em Romanos 7,14: eu sou carne, vendido à escravidão do pecado. Pedro não teve essa ousadia e ele implora ao mestre em Lucas 5,8: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. João, o discípulo amado, não teve essa ousadia. Ele diz em 1 João 1,8: se dissermos que nós não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então eu pergunto: o que sobra da nossa justiça própria? O que sobra da justiça dos fariseus, dos escribas, dos saduceus? Nada. Absolutamente nada. Se nós vestirmos a melhor roupa que tivermos para nos apresentar diante de Deus, com nossas virtudes, nossas boas obras, nossos méritos, nós vamos ter que dizer com o profeta Isaías, capítulo 64, 6, que depois Lutero também diz: todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia, somos como um imundo. E então eu pergunto: mas como conseguir uma justiça melhor que a dos escribas e fariseus, melhor do que a nossa própria, quando queremos ser bons? Onde buscá-la? Se a gente falha o tempo todo. Existe essa justiça? Se Jesus diz que é uma prerrogativa para se entrar no céu, porque ela existe. Mas onde ela está? Jesus mesmo a oferece. O profeta Jeremias, em Jeremias 23:6, já havia dito que Jesus é o Senhor justiça nossa. Ele é a nossa justiça e Ele traz a justiça quando diz: eu não vim revogar, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. É isso que afirma a Escritura Sagrada. Jesus cumpriu totalmente os 10 mandamentos, a lei divina em nosso lugar, algo que não conseguimos fazer. E além disso, Ele sofreu as consequências do não cumprir a lei, que nós deveríamos sofrer. Morreu pendurado numa cruz. Dessa maneira, o apóstolo Paulo confessa em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, que não fez nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. A mais gloriosa transação da história ocorre nesse momento. Não podes comprar a justiça de Deus por ser cara demais. Só podes recebê-la de graça, agora, aceitando-a com o coração totalmente arrependido e verdadeiramente crente pela fé, revestido de Cristo. Por essa fé, trocarás aquele trapo de imundícia dos teus pecados pela vestidura branca. Lembram de Apocalipse? Pergunta o ancião, na visão de Apocalipse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Apocalipse 7:13-14. E recebe a resposta dos céus: estes são os que lavaram as suas vestiduras, ou seja, os seus trapos de imundícia, seus pecados. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Plenamente justificados pelo sangue do Cordeiro, podemos agora sim servir ao nosso Deus com uma vida piedosa e santificada para o louvor e glória do seu nome. Não são as obras que produzem a justiça, é a justiça que produz as boas obras, que nos dá força, alegria, ânimo para uma vida aqui e na eternidade com Deus. Porque é Deus, através de Cristo, que nos faz novas criaturas, filhos de Deus. Muitos hoje ainda pensam assim: eu sou bom, eu mereço o céu, não faço mal para ninguém, eu cuido da ecologia, das plantas, cuido dos animaizinhos perdidos por aí, eu sou uma pessoa exemplar.
O céu é garantido apenas a quem crê no Filho de Deus, que pagou pelos seus pecados, que limpou a sua alma com seu sangue puro na cruz. Perdão nós não recebemos por boas obras, recebemos pela fé. Nenhuma boa ação, nenhuma boa obra salva. Elas são consequências na nossa vida de fé. Se eu tenho perdão, se eu tenho a certeza da justiça de Cristo que me faz justo diante de Deus, eu vou procurar viver os mandamentos em amor a Deus, em amor ao próximo, sendo um cidadão exemplar. Foi aqui que os escribas e os fariseus erraram, achando que com suas boas obras, com o seu cumprimento da lei, tinham adquirido uma capacidade de estar acima dos outros, uma capacidade inclusive de julgar e condenar os outros, porque eles já estavam redimidos e salvos e tinham direito adquirido diante de Deus. Só Jesus salva. Seja sal da terra, como Jesus inicia o texto de hoje. Muitos já perderam sua qualidade de sal e se tornaram insípidos. Lembrando a qualidade do sal daquela época. Hoje nós temos energia elétrica e muita coisa mudou. O sal era usado em 3 ocasiões. Primeiro, quando alguém se feria, se cortava, se colocava o sal em cima para matar as bactérias e cicatrizar a ferida. O Evangelho faz isso, ele mata a bactéria do pecado em nós. Ele nos apresenta o Salvador e ele cicatriza, ele fecha essa ferida, porque Jesus carregou. A segunda qualidade do sal é dar sabor, realçar o sabor. Todos conhecemos. Se comer feijão, arroz, uma carne, alguma coisa sem sal. Agora coma com sal e o sabor é o sabor. Realçar. Assim o Evangelho, ele realça o sabor de uma pessoa diante de Deus porque lhe dá vida. Aquele que estava na morte agora tem vida. Agora é o precioso Filho de Deus. E o terceiro motivo era para conservar, já que não havia energia elétrica, não havia geladeira, se colocava o sal nos alimentos para conservar. O sal do Evangelho nos conserva limpos diante de Deus, até o momento do julgamento, quando seremos então salvos, não perca as qualidades de sal. Muitos também já não são mais luz, já se tornaram trevas, porque olham para o pecado e dizem: isso não é tão ruim assim, é só um deslize, é só um contratempo, uma pequena transgressão, não é uma ofensa a Deus, porque a lei já perdeu o seu valor. O politicamente correto proíbe falar em pecado, cada um tem a sua verdade, a lei não tem mais sentido. O que importa é o amor, e em nome do amor se pode fazer tudo, só que o amor aqui do qual se fala é o amor eros, aquele amor egoísta que busca satisfação pessoal, o meu prazer, eu estando bem, está tudo certo. É esse amor que se prega, né? E em nome desse amor se comete os maiores pecados diante de Deus. E de Deus não se zomba, porque aquilo que eu ensinei ele come. Portanto, lembra-te, meu irmão e irmã, o reino de Deus ele já começa aqui e agora. Viva Cristo, a tua justiça, aquele que deu a sua vida, cumprindo os mandamentos em teu lugar, e deu a sua vida por ti, para te justificar dos teus pecados e te limpar. Viva Cristo todos os dias, em tua casa, no trabalho, na escola, na rua, sendo sal da terra e luz do mundo, para que a vida de muitos irmãos também possa ser modificada, transformada, convertida e salva, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Que a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.